Essa passagem profética acerca da medição do templo é uma referência clara ao que encontramos na visão de Ezequiel. Há uma cena muito parecida em Zacarias e Jeremias. João compara o caniço, que lhe foi entregue possivelmente por um anjo, com uma vara. Ezequiel igualmente vislumbra a medição de um templo com uma vara de medição que era de 6 côvados grandes, isto é, 3,15 metros. Um instrumento assim foi entregue a João com as palavras: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Esta é uma das mais difíceis passagens do livro do Apocalipse e uma das mais importantes também. E os diversos intérpretes, com base em toda a simbologia presente nos versículos anteriores, consideram que há muitas opiniões distintas. Algumas das principais opiniões são as seguintes. Alguns intérpretes acreditam no cumprimento histórico desta passagem e dizem que este é um trecho de um livro apocalíptico judaico anterior, escrito por judeus zelotes antes do ano 70, quando o templo ainda estava de pé. Por isso deve ser encarado como de intenção literal e histórica. Isso não indicaria que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, mas apenas que essa seção particular se alicerçou sobre um oráculo corrente entre os zelotes, que posteriormente teria sido incorporado ao Apocalipse de João. De acordo com esse ponto de vista, o templo é aquele que existia em Jerusalém. E a passagem prediz que quando os exércitos romanos sitiassem o templo, o prédio interno seria preservado durante a destruição. É claro que essa predição dos zelotes falhou, porque eles não foram protegidos, e sim mortos em massa. E embora haja algum peso na observação que esta passagem é bastante diferente quanto ao estilo linguístico do resto do Apocalipse, e poderia ser uma prova de que houve uma incorporação de algo que não foi composto por João, isso não passa de conjectura e especulação. Além disso, o termo Jerusalém não aparece neste capítulo. Em vez disso, lemos a expressão a Cidade Santa, que no contexto deste livro comunica não um significado literal, mas simbólico. Assim, no Apocalipse, esta expressão é usada figuradamente para identificar a Nova Jerusalém, a eterna habitação dos crentes. De igual modo, a expressão grande cidade no versículo 8 é uma linguagem figurada para Sodoma e Egito para indicar corrupção moral e escravidão, e também para identificar a grande Babilônia. Um claro simbolismo neste livro para a civilização humana apóstata que vive sempre em desafio e oposição a Deus. Portanto, se não podemos negar todo o simbolismo que foi empregado em todos os capítulos anteriores, devemos considerar firmemente que este capítulo também faz uso de uma forma simbólica ou figurada. Outra opinião, que é bastante defendida, é a que considera esta passagem como uma restauração do povo judeu. Os dispensacionalistas também interpretam os principais detalhes desta passagem de forma literal, dizendo que esta passagem fala de uma restauração do templo e do povo judeu em Jerusalém no fim dos tempos e da luta entre os judeus restaurados e o anticristo, a besta, usando uma interpretação cronológica e literal da profecia encontrada no capítulo 9 do profeta Daniel, as 70 semanas de Daniel. No entanto, como há elementos simbólicos no texto, esta interpretação enfrenta muitas dificuldades também. No Novo Testamento, não há nenhuma menção a uma reconstrução de algum templo físico na cidade de Jerusalém. Jesus falou sobre a destruição do templo, mas nunca mencionou sua reconstrução. A cortina que separava o Santo dos Santos foi rasgada, sendo um sinal de Deus de que um templo físico e seus serviços tinham chegado ao fim, e de que iniciava-se naquele momento um novo pacto ou aliança entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo usa a palavra templo para descrever a habitação espiritual de Deus, isto é, a igreja. E o escritor da epístola aos Hebreus declara que os crentes chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Devemos notar aqui que o autor de Hebreus fala acerca da igreja e não do templo. O templo, ou santuário, no Apocalipse, serve a um propósito simbólico, pois a morte e ressurreição de Jesus trouxeram um fim à era veterotestamentária. Porém, a Nova Jerusalém não tem templo, porque o seu santuário, o seu templo, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
Desta maneira, o Novo Testamento não apresenta nenhuma evidência que apoie a restauração de um templo físico em Jerusalém. Outra opinião defendida é a da preservação e salvação escatológica do povo judeu, que seria ensinada nos capítulos 9, 10 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, ao afirmar que o Israel físico ainda será incluído no Israel espiritual. Quando João escreveu seu livro, Jerusalém já havia sido destruída há muito tempo e o templo estava abandonado. Pouco antes da guerra, de 66 a 70, a comunidade judaico-cristã tinha fugido de Jerusalém para a cidade de Pela, na Transjordânia. Isto tinha aumentado a hostilidade dos judeus contra a comunidade judaico-cristã e apressado o rompimento completo entre a sinagoga e a igreja. A pergunta que ardia nos judeus cristãos era: será que Deus rejeitou seu povo? Paulo dedicou 3 capítulos a esse problema e concluiu que, no fim, os ramos originais, ou seja, os judeus, que tinham sido quebrados da oliveira, o povo de Deus, seriam reenxertados na árvore. E assim todo Israel será salvo. Portanto, os que acreditam nesta interpretação dizem que é difícil interpretar esses 3 capítulos como falando simbolicamente da igreja, o Israel espiritual. Eles ensinam que o Israel físico ainda será incluído no Israel espiritual. Porém, este capítulo de Apocalipse não faz menção de algo sobre um remanescente judaico que deve ser salvo. E o contexto geral do livro de Apocalipse tem como alvo de uma mensagem a Igreja Universal de Cristo. E este fato é um argumento forte para invalidar esta interpretação. Outra opinião que é defendida pela maioria dos teólogos reformados é a de que esta seria uma profecia sobre o destino da igreja em um mundo hostil. Neste caso, esta seria uma explicação simbólica que vê o templo de Deus como a igreja em culto. Desta forma, enquanto a igreja sofrer perseguição e martírio externamente, Deus preservará seu povo e garantirá seu triunfo no fim. Esta interpretação está em estreita conexão com a visão narrada no capítulo 10, do versículo 8 ao 11. E o capítulo 11 nos fornece agora uma descrição das amargas experiências que a verdadeira igreja deve suportar quando prega o doce evangelho da salvação. Esta exegese se adequa ao contexto do Apocalipse, que nos apresenta de modo reiterado e consistente, embora utilizando linguagem simbólica, é verdade, o que Deus fará acontecer na vida dos seus servos e da igreja no decorrer de toda a sua história. Já vimos anteriormente que, segundo a grande parte dos estudiosos, o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, mais ou menos entre o ano 96 e 97 d.C., quando João estava exilado na ilha de Patmos, e desta forma seria muito improvável que ele estivesse se referindo ao Templo de Jerusalém, que estava em ruínas por quase 30 anos. Assim, a imagem do templo apresentada em termos do santuário, do altar, dos adoradores e do átrio externo se inclina para o simbolismo e não para o literalismo. Como o tempo da nova aliança chegou, dando fim à era da antiga aliança, o lugar onde Deus habita não é mais o templo, mas a igreja, na vida de cada um dos seus servos. Não obstante, mesmo diante da total destruição do templo pelas forças romanas, João usa a familiar estrutura do templo de Jerusalém, o santuário, o altar, os adoradores e o átrio exterior como modelo didático para mostrar à igreja as coisas que em breve devem acontecer. O termo grego naos, traduzido por santuário, era usado nos tempos do Novo Testamento para o edifício do templo em si, mais propriamente o santo lugar e o santo dos santos, em distinção aos pátios externos. A área do templo era um complexo que tinha no centro um edifício ou santuário onde estavam o santo lugar e o santo dos santos. Ao redor deste edifício havia 3 pátios: o pátio dos sacerdotes, com o altar das ofertas queimadas, onde só os sacerdotes podiam entrar, ladeado por 2 outros pátios, o pátio de Israel e o pátio das mulheres. A palavra grega mencionada sugere que nestes pátios os judeus se reuniam para adorar. Os pátios imediatamente ao redor do edifício eram rodeados por um pátio externo bem grande, o pátio dos gentios, o átrio exterior, no qual qualquer interessado podia entrar. Na visão que João tem, ele mede o santuário propriamente dito, os pátios dos sacerdotes de Israel e das mulheres, junto com os que estão adorando neles, separando-os do pátio exterior dos gentios. Algumas vezes, no Antigo Testamento, a figura de medir algo com uma vara ou um cordel, ou medir uma cidade, nada tem a ver com determinar suas dimensões.
A medição pode ser um símbolo para separar uma cidade, ou para preservá-la, ou para destruí-la. Zacarias, por exemplo, viu um homem medindo Jerusalém, o que naquele contexto simbolizava a proteção divina. Ezequiel teve uma visão muito longa da medição de Jerusalém, simbolizando o fato de que Jerusalém ainda viria a ser a verdadeira cidade de Deus. Em outras passagens, a medição é um ato que simboliza destruição e não preservação. É muito provável que o altar aqui em foco é o altar do incenso, que ficava de frente para a cortina do Santo dos Santos, pois o altar do sacrifício ficava de fora do edifício do templo, no átrio exterior. O altar do incenso é símbolo do altar do santuário celestial, lugar da presença de Deus e onde ele recebe a verdadeira e sincera adoração dos seus fiéis. Neste altar, o incenso oferecido são as orações dos santos, e medir as dimensões do altar significa que os santos têm acesso a Deus e desfrutam do seu cuidado protetor. Diante deste fato, é importante lembrar que os que recebem a proteção divina são os verdadeiros adoradores e não meros frequentadores de igrejas. Os cristãos que vivem apenas de aparências são como os gentios que ficam no átrio exterior. Fica claro que, na presente visão, a medição determinada a João é claramente um simbolismo de proteção e preservação. Deus estava construindo muros de proteção ao redor do seu povo para protegê-lo de danos espirituais, embora ele pudesse enfrentar danos físicos. Esta figura é a mesma que aparece dos 144 mil selados, dos homens que recebem o selo de Deus. Precisamos observar o contraste entre os que adoram no santuário de Deus e os gentios que estão no átrio exterior. João também recebeu a ordem de não medir os que estão no átrio exterior, no caso, os gentios. Deus estava separando o sagrado do profano, ou seja, o povo de Deus e os gentios. E no Novo Testamento vemos que os gentios impuros não podiam sequer pensar em entrar nas áreas sagradas do templo, ficando sempre restritos ao átrio exterior, pátio dos gentios. O livro de Atos narra uma experiência terrível a este respeito envolvendo o apóstolo Paulo, pois ele havia aceitado a sugestão de Tiago e dos presbíteros de Jerusalém de que fizesse voto e entrasse no templo junto com mais 4 homens judeus, para que os demais judeus entendessem que ele também guardava a lei. Ao se encerrar o período da purificação prescrito pela lei, os judeus procedentes da Ásia, que vinham perseguindo Paulo, pensaram que ele havia introduzido um gentio efésio chamado Trófimo no templo, o que configuraria uma grande profanação. Baseados neste fato, provocaram um tão grande alvoroço em Jerusalém que levou o comandante da força romana desta cidade a prender Paulo para que ele não fosse morto por seus compatriotas. Desta forma, dentro do contexto do Apocalipse, o povo de Deus é a verdadeira igreja de Cristo e os gentios que não podem sequer passar do átrio exterior são aqueles que não pertencem a este povo, sendo assim considerados como profanos ou impuros. É importante ficar claro que a proteção do povo de Deus não o livra do sofrimento neste mundo, mas o preserva da condenação eterna que virá sobre o mundo ímpio. A expressão Cidade Santa é usada no Antigo Testamento em referência a Jerusalém, por ser o lugar escolhido por Deus para habitar com seu povo. Os judeus de Jerusalém chamavam a si mesmos cidadãos da Cidade Santa. Daniel falou profeticamente sobre a Cidade Santa, e Neemias registrou a restauração de Jerusalém como Cidade Santa, quando os judeus nela se estabeleceram novamente. No Novo Testamento, a expressão Cidade Santa ocorre no início e no fim do ministério de Jesus, e depois não aparece mais. A razão é que, depois do Pentecostes, não foi o templo e nem Jerusalém que o Espírito Santo encheu, mas sim a vida dos apóstolos e de todos quantos se arrependeram e foram batizados. Ou seja, a Cidade Santa, na Nova Aliança, passou a ser a Igreja de Cristo composta por todos que foram redimidos e comprados pelo sangue vertido por Jesus. Esta interpretação é confirmada aqui no livro do Apocalipse, onde João descreve a Nova Jerusalém como a Cidade Santa. E em todo o livro do Apocalipse, a expressão Cidade Santa é um simbolismo para o reino eterno de Deus, a Jerusalém espiritual de todos os santos. O Novo Testamento, de fato, mostra que a Jerusalém terrena perdeu o direito de ser chamada Cidade Santa quando o Espírito Santo mudou o lugar de sua habitação, de Jerusalém para os corações do povo de Deus, os santos. Eles constituem pessoas de cada nação, língua, tribo e povo.
Juntos são os residentes da Cidade Santa, a Nova Jerusalém. A Igreja cristã é simbolicamente chamada a Cidade Santa, pois nesse lugar Deus habita com seu povo pactual.